Olá, eu sou Adriana, secretária do Museu de Zoologia. Sejam bem-vindos. O Museu de Zoologia é parte integrante do Instituto de Biologia da Unicamp e nossa equipe de biólogos vai apresentar-lhes hoje nossa exposição Biodiversidade Animal Estilos de Vida. Ela é composta por 4 salas temáticas. A primeira chamamos Invertebrados e Vertebrados, Formas e Cores. Nela teremos uma dimensão da diversidade do mundo animal. Temos também o módulo Vida na Água, com aquários de água doce e salgada e alguns animais desses habitats. Uma outra sala chamamos Cidade das Formigas Saúvas. Nela aprenderemos sobre a organização das colônias, alimentação, reprodução e outras curiosidades sobre esses animais. Temos também uma sala muito interessante chamada Hóspedes e Penetras. Ela nos lembra o nosso ambiente doméstico. E no nosso ambiente doméstico, na nossa casa, quais os animais que são considerados hóspedes? E os penetras, quem são? São penetras mesmo? Vamos aprender um pouco? Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jean Fanton, biólogo do Museu de Zoologia, e vou mostrar para vocês esse primeiro módulo da exposição Biodiversidade Animal Estilos de Vida. Essa sala aqui se chama Invertebrados e Vertebrados, Formas e Cores. Como vocês podem notar, a sala está dividida por ambientes. Essas primeiras bancadas aqui são os ambientes marinhos, e se a gente for dando um 360 graus aqui nessa sala, vocês vão ver que nós temos também os ambientes terrestres. E são os ambientes terrestres que eu vou mostrar para vocês. Só que antes de eu mostrar os ambientes terrestres, eu quero que vocês reparem em uma coisa. A sala, como ela está dividida em ambientes, vocês vão conhecer os animais que vivem nesses ambientes. Então a gente tem a fauna nativa do Brasil, ambientes que são típicos do Brasil, e também ambientes que não são, ou animais que não são exatamente do Brasil. Por isso que a gente chama essa sala de sala da biodiversidade, porque ela vai mostrar uma porção de animais diferentes, das mais variadas formas e cores, e que habitam os mais diferentes ambientes. Por isso, eles têm essas formas tão diferentes, porque eles estão adaptados para viver nesses ambientes. E antes da gente falar dos animais e dos ambientes propriamente ditos, eu quero que vocês prestem atenção nos 2 tipos de conservação que a gente tem aqui nessa sala, dos animais. Por exemplo, aqui, ó, esse animal aqui, ele está numa caixa de vidro, dentro de um líquido, né? Esse líquido de preservação é álcool 70%. O álcool, ele vai evitar que o animal se degrade, né? Se decomponha. Só que a gente tem que prestar atenção que o álcool também, ele descolore a peça, né? O animal, e a luz também faz isso, que é a fotodecomposição. Então, muitos dos animais aqui, eles não vão ter a cor que eles têm em vida, né? Eles vão perder um pouquinho da vivacidade deles, da cor. Agora eu quero que vocês reparem nesse animal aqui, por exemplo. Ó. Esse animal é outro tipo de preservação, é a preservação seca que a gente fala. Esse guará aqui, esse pássaro, ele foi empalhado, né? A gente escuta falar essa palavra, ou taxidermizado. Esse daí é um nome mais específico que a gente dá para esse tipo de preservação. O animal é mantido seco, retiram-se, né, os órgãos internos, as partes úmidas do animal e só se conserva o esqueleto e a pele, por exemplo, aqui no caso do guará. E se vocês repararem, as peças secas, elas estão preservadas por um cristalzinho de cânfora. A cânfora, que é essa pedrinha branca aqui, ela serve para preservar o ataque de animais, de pestes, pragas de museu, que possam vir a comer e se alimentar das peças. Ok? Então, dito isso, vamos começar a nossa visita propriamente a partir de agora. O primeiro ambiente que eu vou mostrar para vocês é o manguezal. Deem uma olhada aqui na placa do manguezal. E aqui nós temos 2 habitantes típicos do manguezal, o caranguejo-çá e o guará. Como você já deve ter desconfiado, os manguezais eles são encontrados na costa do Brasil, pessoal. Por quê? Porque os manguezais são ambientes de transição entre os ambientes terrestres e os ambientes marinhos, ou seja, geralmente os rios eles desembocam no mar, né, na forma de um estuário, por exemplo, e eles trazem
o sedimento do rio, que é carregado pelo rio, mas eles também sofrem influência das marés, dos ambientes marinhos. Então o rio, por exemplo, traz sedimentos finos, lama aqui. Se vocês podem reparar aqui no pé aqui do Guará, a gente tem lama e temos caranguejinhos, se chama maré aí. Então esse daqui é o ambiente típico do manguezal. Vocês já viram aquelas pessoas que enfiam a mão na lama para pegar caranguejo? Isso aí acontece no manguezal. Então isso daí acontece em toda a costa do Brasil, né? Os ambientes de manguezal. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que mais chama a atenção no Guará aqui, nesse pássaro? Se vocês derem uma olhada, tanto o bico dele e também a coloração dele. Olha as penas dele que bonitas, pessoal. Esse pássaro Guará, em Tupi-Guarani, o nome dele significa pássaro vermelho. Você já deve ter tomado Guaraná, né? Guaraná é o fruto vermelho. E por que ele se chama pássaro vermelho? Porque ele tem essa coloração, né? E vocês sabem por que ele consegue ter essa coloração tão bonita? Olha que interessante, pessoal. O Guará se alimenta de caranguejinhos, que são, por exemplo, esses chama-marés aqui, ó. Esses crustáceos são ricos em carotenoides. Carotenoides é uma substância que confere a cor vermelha para eles. Por exemplo, se a gente na nossa alimentação tem como fonte cenoura, maçã, tomate, esses vegetais também são ricos em carotenoides. Se vocês repararem, são vegetais também avermelhados, alaranjados, que são ricos nessas substâncias vermelhas. Aqui no caso, a fonte de carotenoides são os crustáceos. Por isso que a pena do Guará é vermelha assim. Então é um típico caso de alimentação que faz com que o animal tenha essa coloração, certo? Então agora vamos para o próximo ambiente, que é o ambiente de água doce. São os rios, né? Então, se vocês repararem aqui, nós temos alguns animais bem interessantes. O jacaré de papo amarelo, ele chama assim porque ele tem o papo amarelo, não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, não dá para ver muito bem não. E agora eu vou fazer um desafio com vocês desses peixes que nós temos aqui no ambiente de água doce. Bom, nós temos 3 peixes aqui, uma piranha, um cascudo e um bagre. Eu quero que vocês descubram qual é o tipo de alimentação que esses peixes têm, só olhando a dentição deles. O primeiro deles é a piranha, que eu quero que vocês vejam. Olhem aqui a boca da piranha. Como são os dentes da piranha? Vocês já devem estar vendo, né, que são pontiagudos, bem fortes. Então provavelmente esse animal é carnívoro, né? E é verdade, esse animal é predador, ele mata os outros peixes, né? E ele dilacera e se alimenta da carne desses peixes. Então ele é um predador voraz, ativo. Esse daqui é o cascudo. Olhem a boca do cascudo. Vocês acham que eles têm dentes na boca? Aparentemente ele não tem, né? A boquinha dele é em forma de ventosa só. Mas olha que interessante. Na verdade ele tem dentes sim, só que a gente não consegue enxergar. Eles são dentes internos e são em formato de ralador. Para que serve essa boca, esses dentes em formato de ralador? Os cascudos, como vocês sabem, eles são considerados peixes limpadores, porque eles são herbívoros raspadores, eles raspam alga, eles se alimentam de alga. Então tem muita gente que cria esse peixe no aquário, né, para limpar o aquário. Então eles são herbívoros raspadores, e a boquinha dele em forma de ventosa é justamente para grudar numa superfície, no fundo do rio ou numa pedra e raspar, certo? E o outro peixe que eu vou mostrar agora para vocês é o bagre ou pintadinho. Vê se vocês conseguem ver a boca dele aqui, ó. Deu para enxergar aí, será? Ó, o bagre ou pintadinho, ele tem dentes bem pequenininhos. Eu acho que não sei se deu para ver no zoom, mas se deu, beleza. Ó, vocês viram os dentes do bagre, né? Ou pintadinho. E olha que interessante, os dentes deles, eles não são tão fortes quanto os das piranhas, né? Das piranhas. E eles são dentes bem pequenininhos e frágeis, né? Mas olha que interessante, ele não é um predador carnívoro igual a piranha, mas ele é um animal que a gente chama de onívoro. Por quê? Ele se alimenta de matéria vegetal e também ele gosta de se alimentar de carne. E no caso ele se alimenta de animais mortos, de carcaças, carniças no fundo do rio. Então esses dentinhos ele consegue rasgar pedaços de carne, geralmente carne que está em decomposição. Então ele é um necrófago, né? Ou seja, ele come matéria em decomposição, mas como ele come vegetais também, a gente chama ele de onívoro, porque ele tem essa, a dieta dele é formada por vários itens, né? Carnes e vegetais, certo? Então agora a gente vai passar para o outro ambiente, que é o ambiente terrestre. Vamos lá. Então aqui nós temos a placa do ambiente terrestre, e aqui é muito interessante que eu vou mostrar para vocês um grupo de animais que na verdade vivem na transição entre o ambiente de água doce, os ambientes aquáticos e os ambientes terrestres. Quem são eles? São os anfíbios, como vocês podem ver aqui, ó. Todos esses animais aqui são anfíbios. Quem são os anfíbios? Sapos, rãs e pererecas.
E por que eles precisam viver nesses dois ambientes? Olha que interessante, pessoal. Se a gente parar para pensar, a palavra anfíbio significa exatamente isso. Anfi é duplo, dois modos de, e bio é vida. Então eles têm duas formas de vida. Por que eles têm duas formas de vida? Porque eles precisam da água para sobreviver e para se reproduzir. Se a gente lembrar, né, do ciclo de vida dos sapos, quando eles são girinos, né, que é aquela fase aquática deles, e depois eles se transformam em sapo. Eles perdem aquela caudinha, né, aquela forma de peixe. Eles não são peixes de verdade, né, mas eles têm aquele formatinho de peixe. Depois eles viram sapos adultos. Então, a forma do corpo do sapo, da rã, da perereca, tem a ver com essas fases de vida, se ele vive no ambiente aquático, úmido ou no ambiente terrestre, certo? E agora eu vou mostrar para vocês um sapo que é bem típico, que todo mundo conhece lá das canções populares, de quando a gente era pequeno, que é o sapo cururu. E aqui a gente tem duas posições bem interessantes do sapo cururu. Cada um está fazendo uma coisa diferente, tá? Esse primeiro sapo aqui, pessoal, ele fica inclinado com a cabeça para baixo e com as pernas, assim, na ponta dos pés. E ele está fazendo isso para parecer maior. Por que é importante para esse sapo parecer maior? Quando ele se sente ameaçado por um predador, ele fica paradinho nessa posição e ele parece ser maior do que ele é. Então o predador vai avaliar, poxa, será que eu vou conseguir dar uma bocanhada nesse sapo? E olha que interessante, pessoal, ele expõe também aqui na lateral dele glândulas de veneno que ficam atrás da cabeça. Essas bolsas de veneno, elas ficam bem expostas no caso do predador dar uma mordida lateral aqui neles, certo? Então isso daqui é um mecanismo de defesa. A gente chama isso daí de um movimento, né? de uma atitude, de uma posição para parecer maior, certo? Do que ele é na verdade. E esse outro sapinho aqui que vocês estão vendo, pessoal, que parece a Bela Adormecida, né? Com as mãozinhas aqui todas fechadinhas, as patinhas dele, ele está se fingindo de morto, pessoal. E por que isso é importante? Esse comportamento a gente chama de tanatose. É um comportamento de defesa também, é instintivo. O sapo fica paradinho se fingindo de morto. Daí o predador que está acostumado, né, a caçar um animal vivo, porque ele vai ser saudável, ele não vai se alimentar desse animal porque ele acha que o animal está morto. Então ele pega e vai embora, certo? Agora eu vou mostrar para vocês as diferenças entre sapos, rãs e pererecas. Porque aqui a gente tem, eu mostrei o sapo cururu para vocês, já é um exemplo bom de sapo. E agora eu vou mostrar o que a gente faz para diferenciar uma perereca, por exemplo. Olhem aqui, por favor, pessoal. Esta aqui é a perereca das folhagens, a de cima, e embaixo a perereca pontilhada. Agora eu vou mostrar a foto para vocês da perereca pontilhada. Na ponta dos dedos dela, pessoal, ela tem ventosas. E para que servem essas ventosas? Só as pererecas, pessoal, são arborícolas. O que significa isso? Elas escalam as árvores e elas conseguem fazer isso porque elas têm ventosas na ponta dos dedos, como se fossem o Homem-Aranha, no caso a Mulher-Aranha. Então ela consegue subir nas árvores nesses ambientes, na vertical. Mas só as pererecas fazem isso. Os sapos não conseguem fazer isso. Se vocês repararem, o sapo cururu não tem ventosas e ele é mais terrestre, né? Vamos analisar o sapo agora. Eles têm essa pele mais rugosa, eles conseguem viver em ambientes mais terrestres e eles só pulam só, e eles ficam mais no chão mesmo, certo? E a rã, por sua vez, pessoal, geralmente a gente encontra a rã onde? Se vocês repararem nessa rã, essa daqui é uma espécie de rã pimenta, olha que interessante, ela tem patas traseiras e dianteiras bem adaptadas para a natação. Se vocês forem ver, ela tem esse corpo que é esguio, bem forte, né, com músculos desenvolvidos, para ela conseguir nadar. Então, geralmente, as rãs habitam ambientes aquáticos, geralmente as pererecas são arborícolas e os sapos são terrestres. Então a diferenciação que a gente faz entre sapo, rã e perereca, embora não seja uma coisa muito rígida, tem a ver com o tipo de ambiente onde esses animais sobrevivem, correto? Então agora a gente já sabe que se a gente vê um sapo na parede, que a nossa mãe falou lá no banheiro, nossa, tem um sapo na parede. Não, mãe, não é um sapo, é uma perereca que entrou no banheiro, certo? Olha, agora só para finalizar o ambiente terrestre, eu vou mostrar para vocês essa caixa aqui da camuflagem que a gente fala. São os animais que ficam escondidos no chão da floresta. Se vocês repararem bem, a gente consegue achar borboletas aqui camufladas, bichos-pau. Vocês estão vendo o bicho-pau aqui, ó? Marrom, tem um outro bicho-pau verde aqui nessa parte. Tem umas borboletinhas aqui escondidas, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas eu acho que vão. E por que é importante para os animais se camuflarem? Eles fazem isso, pessoal? Na verdade, eles não fazem isso. O corpo deles, a morfologia, a forma, a cor e a textura deles, do corpo deles,
ela é tão parecida com o ambiente onde eles vivem, de modo que eles ficam invisíveis, né? Como se eles estivessem invisíveis no ambiente. E por que isso aí é legal, pessoal? Então a gente tem que pensar que evolutivamente esses animais que foram tendo essas características mais próximas dos ambientes foram sendo selecionados. E os animais que não tinham essas características, eles foram morrendo por seleção natural. Então ao longo de sucessivas gerações, essas características vão sendo cada vez mais selecionadas, e é por isso que a gente vê, nossa, como esses animais são tão perfeitos hoje assim. Então a gente tem que pensar que isso teve tempo, isso foi gradual e isso foi evolutivo. Então esses animais, eles refletem exatamente essa evolução aí, dessa característica que é a camuflagem. E a camuflagem confere uma baita sobrevivência para os animais não serem predados na natureza, não é verdade? E para finalizar só o ambiente terrestre aqui, a gente tem uma caixa de animais, de vários insetos diferentes que você já deve ter visto por aí. A gente tem uma borboleta monarca do sul, uma mariposa aqui, um casalzinho de bichos-pau, gafanhotos, baratas, e essa daqui é para a gente ver a diversidade de insetos, que é um grupo, né, de animais, um dos grupos mais diversos, principalmente os besouros. E agora a gente vai para o cerrado, vamos lá. Esse daqui é o ambiente do cerrado. E eu quero que vocês reparem em coisas importantes. Tentem ver agora uma panorâmica de todos os animais que nós temos aqui. Ó. Eu vou apontar. Esse daqui é o tapiti, que é esse coelhinho. Essa daqui é a siriema, que vocês já devem conhecer, né? Esse daqui é o tatu-galinha, esse baixinho aqui. Esse é o gavião caboclo. E essa daqui é a cobra cascavel, que está aqui na ponta. E olha que interessante, pessoal. Todos os animais que a gente mostrou para vocês, eles são, se vocês repararem a coloração deles, eles têm uma coloração meio bege, meio marrom. E olhem aqui o chão do cerrado, cheguem mais perto aqui. Não é exatamente essa cor, pessoal? Mais ou menos? Então vocês imaginem, esses animais provavelmente estariam camuflados no cerrado. Por quê? Mais uma vez, eles são animais que são nativos do cerrado, os ancestrais deles vivem há talvez milhares de anos aqui nesse ambiente. E a morfologia deles, a forma, a cor deles, reflete essa adaptação para viver nesse ambiente. Então, por isso, né, mais uma vez, por seleção natural, eles foram sendo, essas características, essas cores foram sendo selecionadas, porque isso é importante para eles sobreviverem nesse tipo de ambiente. E ó, só fazer um parênteses aqui sobre a cobra cascavel, cheguem pertinho aqui. A cobra cascavel, além da camuflagem, ela tem uma outra coisa que é bem interessante. Ela tem um guizo na ponta da cauda dela, né, no chocalho, e ela usa isso, pessoal, para emitir um sinal sonoro. E olha que interessante, ela faz isso para advertir outros predadores ou possíveis competidores de que ela está na área. Então ela fala assim, ó, não chega perto de mim, ela emite aquele som, né, e ela fala, ó, não chega perto de mim que eu sou perigosa. Por quê? Porque a cobra cascavel é venenosa. E olha que interessante, então além de ter uma coloração de camuflagem, ela também emite um sinal sonoro que a gente consegue ouvir, outros animais conseguem ouvir também. Então quem escuta esse barulho fala, ops, aqui é uma área de perigo, vamos dar no pé, vamos sair daqui que não é muito bom ficar por aqui não, certo? Agora vamos sair continuando ainda no cerrado, eu vou mostrar para vocês os aracnídeos que nós temos aqui. Quais são os aracnídeos que eu vou mostrar aqui para vocês? Nós temos 3 espécies de aranhas aqui, como vocês podem ver. A primeira lá é a aranha de jardim. A do meio é uma aranha caranguejeira e a última aqui é a aranha armadeira. E eu sempre pergunto, né, para os visitantes, qual é a aranha mais venenosa dessas 3? Muitas pessoas acreditam que é a caranguejeira. Eles falam, nossa, essa aranha é muito grande, provavelmente ela é a mais venenosa. Mas ó, vocês não acreditam, a aranha caranguejeira não tem muito veneno. Quem tem veneno mesmo é a aranha armadeira, que é essa daqui. E como que eu faço para diferenciar a armadeira da aranha de jardim, por exemplo? A aranha de jardim, se vocês repararem, ela tem uma seta, uma flechinha no bumbum dela, né, no abdômen, que é aquele último segmento dela lá. A aranha armadeira não tem essa flecha, se vocês repararem, é um outro padrão de desenho. Parece como se fosse um raminho, assim, uma coisa meio arborescente, mas é um padrão diferente de desenho. Então é assim que eu diferencio a aranha de jardim da aranha armadeira. E a aranha armadeira, pessoal, é do gênero Phoneutra, e ela é uma das aranhas mais perigosas do mundo. Uma parente dessa aranha armadeira aqui, que ocorre no Sudeste,
ela tem uma parente que é lá da região amazônica do norte da América do Sul, e ela é considerada a aranha mais venenosa do mundo. Ela está até no Guinness Book. Não é essa aranha aqui, mas é uma parente dela. Então essa aranha aqui, ela é muito venenosa. A gente tem que tomar cuidado, porque essa aranha aqui ocorre na região sudeste, certo? Aqui nós temos outros animais que também ocorrem no cerrado, e no próximo ambiente que eu vou mostrar para vocês, que é o ambiente das matas. Esse é o cachorro vinagre, esse é o teiu, o mico de cheiro, a jararacuçu, que é essa cobrona aqui. Nós temos uma cobra coral, a arara vermelha aqui. E ó, o último ambiente que eu vou mostrar para vocês é o ambiente das matas. E quais são as duas grandes matas que nós temos no Brasil? A floresta atlântica, né, a Mata Atlântica, e a floresta amazônica, certo? Então essas são as duas grandes formações vegetais que nós temos no Brasil. E aqui nós temos uma porção de grandes vertebrados que vivem nesses ambientes. Por exemplo, o bicho preguiça, o tamanduá mirim, que é esse animalzinho aqui pequenininho, o ouriço cacheiro, o mocho orelhudo, que é essa coruja, e o grande predador que a gente tem aqui na nossa sala, que é a onça parda. E olha que interessante, pessoal, a espécie da onça parda ela ocorre em todo o continente americano, desde lá da América do Norte até o extremo sul da América do Sul, até na Argentina. Então, devido a essa grande distribuição geográfica que a onça parda tem, ela vai recebendo nomes populares diferentes. Por exemplo, lá no Canadá ela é chamada de cougar, nos Estados Unidos ela é chamada de puma, que é aquela marca famosa de tênis, né? No Brasil ela é chamada de sussuarana, no Nordeste do Brasil, e aqui no Sudeste, principalmente no Centro-Oeste, a gente chama a puma de onça parda. Esses são os nomes populares que a gente dá. Ela é um predador de topo, de cadeia. O que significa isso? Significa que na cadeia alimentar dela, né, ela ocupa aquele nicho da pirâmide, né, da teia alimentar. Ela ocupa o nicho dos consumidores carnívoros, né, que são predadores de topo, ou seja, ela se alimenta de todos os outros predadores menores, e então por isso que ela é considerada, ela não é predada por nenhum outro animal, provavelmente. O único animal que prejudica ela é o ser humano, somos nós, quando a gente destrói os ambientes nos quais elas vivem, né? E olha que legal, pessoal, a onça parda, embora ela seja um felino de grande porte, ela não é parente, por exemplo, nem da onça pintada e nem do leão ou dos grandes felinos. Por quê? Ela, na verdade, ela é parente próxima dos felinos menores, por exemplo, a jaguatirica, e por causa disso, por ser um felino menor, ela não consegue emitir um som, vocalizar um som, porque ela não tem um osso na garganta, que é o osso hioide. Então ela não consegue rugir como um leão. Uma onça consegue rugir, uma onça pintada. O leão consegue rugir, que é aquele som estrondoso, né? Agora a onça parda ela não consegue fazer isso. No máximo que ela faz é um miado assim mais forte, que nem fazem os gatos domésticos, que são felinos de pequeno porte também, né? São pequenos felinos. E as jaguatiricas também, por exemplo. Então a gente não consegue ouvir um rugido da onça parda, certo? E pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o final da exposição, que é a parte mais importante, que eu vou perguntar para vocês que animal é esse aqui que a gente está vendo aqui, ó, nesse espelho, pessoal. Esse animal aqui somos nós, seres humanos, e nós somos sim animais, a gente faz parte da natureza do reino animal. Nós somos do grupo dos primatas, então a gente tem ancestrais primatas, certo? E a nossa espécie é Homo sapiens sapiens. O que significa isso? A gente é do gênero Homo, da espécie Homo sapiens sapiens. E nós somos o animal mais perigoso do planeta Terra. Por quê, pessoal? Nós temos consciência, e a gente estuda todas essas formas de vida, né? A gente sabe que existem todos esses ambientes, a gente sabe que o planeta Terra é um só, e que ele suporta toda a vida, e que a nossa existência está totalmente vinculada com a preservação desses outros ambientes. E mesmo assim a gente não desenvolve sustentavelmente as nossas cidades, a nossa civilização, e a gente não para pensar que se a gente destruir todos esses outros ambientes, a gente vai acabar destruindo todos esses animais que a gente viu, a gente não vai ter água para beber, a gente não vai ter uma temperatura agradável, a gente não vai ter um ar agradável de se respirar. Então o ser humano polui, o ser humano devasta as florestas,
E o ser humano, nós fazemos isso, né? E o ser humano, ele não cuida do local onde ele vive, que é o planeta Terra. Então essa é a grande mensagem que a gente quer passar para vocês, pessoal. O que será que a gente pode fazer para a gente ter uma existência mais sustentável, né? Para a gente conseguir preservar isso para as futuras gerações? Porque senão nós já estamos chegando a 8 bilhões de pessoas no planeta, né? E a gente não vai, isso não vai ser sustentável, a gente não vai conseguir ter tanta gente no planeta assim se a gente não pensar na preservação e nas atitudes que a gente pode ter para não deixar isso daqui parar de existir, que tudo isso é muito importante. E eu espero que vocês tenham gostado da visita. Até mais, pessoal!